Caríssimo internauta e caríssimo telespectador da TV Web São Caetano. O X da questão desta semana é o aumento do índice de roubo e furtos em São Caetano. Aumento de roubo e furtos em São Caetano. Este tema foi sugerido por um internauta. Mas antes eu queria fazer uma rápida observação aqui para o nosso protagonista, Dr. Éder Xavier. Dr. Éder, no século passado, o senhor sabe melhor do que eu, houve o maior desenvolvimento científico da história. Aí teve ônibus, avião, tudo, automóvel, tudo isso no século passado, televisão, rádio. Aí as pessoas começaram a dizer, unanimemente, que a ciência estava afastando o povo de Deus. Que a ciência afastava o homem de Deus. Aí, um cientista chamado Louis Pasteur, que foi tão importante, cientista, que hoje ele é nome de laboratório, ele é nome de instituto médico, ele é nome de clínica médica, ele é nome de hospital no mundo inteiro. E ele disse o seguinte: a pouca ciência afasta o homem de Deus, mas a muita o reconduz a ele. Eu queria que o internauta, eu vou parafrasear o Louis Pasteur dizendo o seguinte: a pouca política afasta o político do povo. Há muita política, o que o Éder quer fazer em São Caetano, o reconduz a ele, o povo. Se você quiser pegar esta citação com mais clareza, você pegue a página 249, o livro O Sinal do Filho do Homem, o cerco a Israel. Esse livro foi escrito pelo escritor Éder Xavier. Eu recomendo também para o pessoal aqui da televisão, meu amigo, companheiro e colega, o jornalista Gustavo Baena. O livro é muito propício para ser lido agora, principalmente da época Pascal. Você me surpreende sempre, meu comandante, meu amigo. Prazer novamente estar com você no programa. Eu sei outras passagens do livro. Essa aqui foi uma aqui para poder adaptar aqui, mas tem do Nietzsche, tem muita coisa lá. O X da Questão, nosso programa que está aqui na Web TV, Nossa Cidade é o Canal. Mas fico lisonjeado você ter lido o meu livro. Esse foi o primeiro livro. Depois nós temos o outro, que é o Decifrando o Óbvio. Queria até ver se dava um jeitinho, viu, para você pedir aí para a produção, um dia nós falarmos sobre o conteúdo, o que eu pretendo escrever nos livros, e já fazendo a entrega de 12 mil livros, gratuitamente. É um tema muito... Você me surpreendeu, eu jamais pensei que você ia tocar nesse assunto no programa O X da Questão, que hoje vai discutir o aumento de índice de roubo e de furtos da região em São Caetano. Você sabe o que eu citei também? Não só para homenageá-lo, mas uma oportunidade para as pessoas lerem o livro agora na época da Páscoa, mas também por uma questão interessante. O senhor é um grande advogado e desde os bancos escolares o senhor ouve dizer assim: aumentou o crime porque o povo é pobre, aumentou o crime porque o povo é miserável, é questão social. Enquanto não dermos educação, saúde, o crime vai aumentar. Mas como é que acontece em São Caetano? Perfeito. Se São Caetano tem o maior IDH do Brasil e o pau come aqui, como é que acontece isso? Falta polícia na... Como é que faz? O senhor é um político da cidade. Absurdo, 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 né? Essa situação que a gente vem desde os bancos escolares ouvindo. Isso não conduz... Essa ideia que você nós sustenta, que nós tivemos nos bancos escolares, é verdadeira. Olha, se houver uma distribuição de renda equânime, se houver educação, formação cultural, se houver, não houver ali as favelas, mediocridade, que é o descompasso entre um ter tanto e outro não ter nada, isto vai, se houver essas soluções todas, né, que a inteligência, que a ciência do século passado vem nos ofertando, de acesso, se houver isso tudo, não tem mais o crime, não tem mais a violência, não tem mais esses fatos que depõem contra a vida. Então,
Não é verdade, nós precisamos discutir isso. Mas temos que agradecer um internauta nosso amigo aqui, que na interação que ele faz com o nosso Face, com outras ferramentas da internet, ele que sugeriu esse tema tão importante, que é o aumento do índice de roubo e de furto na região, e mais especificamente em São Caetano, que é o internauta Marco Perim. Marco Perim, um grande abraço a você, parabéns, e outros internautas, outros cidadãos são-caetanenses, e outros que acompanham o programa, acompanham o Ney, né, que é a audiência do Ney. Mas faça também sugestões para os nossos próximos programas. Eu acho que esse é o tema que nós temos que debater com muita propriedade. Você vê aqui, nós temos informações que a produção nos passa aqui. Você vê, há uma alta de 12,28% na comparação 2013 com 2012. Isso é um levantamento geral da região. Você vê 147 a 190 ocorrências só em outubro e novembro de 2013, agora em São Caetano. Esse dado de 147 a 190 ocorrências, outubro, novembro de 2013. É bastante, não é, Ney? É que em São Caetano, eu já tinha ouvido falar disso. Pensei que fosse por causa da indústria automobilística, mas tem outro lugar que tem indústria automobilística e não tem tanto furo, tanto roubo. Então, aqui em São Caetano, nós tivemos um aumento de 12,97% dos roubos. 671 em 2012 contra 758 em 2013. E 12,4% de aumento dos furtos, com 764 em 2012 e 856. Isso é só veículos. Só veículos. Só veículos. É muita coisa. Agora, Ney, você pode explicar rapidamente, que você é mais conciso do que eu falo muito. É o seguinte, o que é roubo e o que é furto, Ney? Existem duas posições com relação a esse... os doutrinadores definem o seguinte: no roubo você teve contato com a vítima, no furto você não teve contato com a vítima. Esse é um ingrediente. Existe uma outra definição do direito penal que diz o seguinte: o furto, você não rompe qualquer obstáculo. No roubo você rompe o obstáculo. Ou seja, a partir do momento que eu entro numa casa, abro o trinco da porta e entro, eu estou rompendo um obstáculo. No momento em que eu estou estourando uma caixa em banco, essas caixas de dinheiro, eu estou cometendo um roubo. Mas se eu estou numa festa, passo, apanho a bolsa de quem deixou ali descuidadamente e saio, eu estou furtando. Então aqui, o que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte: o sujeito inadvertidamente deixa a chave ou no assento do carro ou ligado, vai correndo ali para tomar um café, fazer alguma coisa, o ladrão vem, entra, pega o carro e vai embora. Aí nesse caso ele furtou. O roubo, o cara mete um cacete no vidro, arrebenta, abre a porta, entra, faz uma ligação direta e sai correndo. Sai correndo. Aí é roubo. E se tiver com o revólver também na cabeça, assim... Do sujeito que estiver lá. Fazendo o roubo. Então a diferença é essa entre furto e roubo. Agora você vê, ó, São Caetano... Mas é muito novo, muito número aqui. É muita coisa. Puxa vida, eu sei que gosta de fazer número aí, conta, né? Você imagina, olha aqui, ó, 764, você está roubando aí não sei quantos carros por dia, é muito caro. Não, e se o senhor somar os dois... São Caetano? 8614 vai 1, 10 e 1, 11, 8715 e 1, 16. São 1.614 carros roubados por ano. É muito carro. É muito carro. Na continha tua aí vai dar 1.600, aí uns 150 carros. É muito carro por dia, é muita coisa, Jesus. Isso é absurdo, absurdo, absurdo. Dá 14 carros, uma média de 14 carros por dia. Por dia. Muita coisa. Muita coisa, Ney. Você vê, esses índices todos fazem com que o seguro de São Caetano do Sul, você aí que está acompanhando o programa, você faz o seguinte: você entra lá no computador, põe lá a marca do teu carro, o ano, porque dá para fazer hoje consulta de valores de seguro pela internet, pelo computador. Então você coloca lá e você vai fazer isso aqui na seguradora X, daquela Y e tal. Você vai verificar uma coisa incrível. No mínimo, qualquer tipo de automóvel, no mínimo de 30% a 60% mais caro o seguro do que em todo o Brasil, na cidade de São Caetano do Sul. Agora, vem sempre aquela história, Nenê.
De quem é o problema da segurança? É do município ou é do Estado? É a Polícia Civil? É a Polícia Militar? É a GCM? Quer dizer, quando haverá, né? Há quanto tempo você deve cobrir, parar, fazer notícias sobre... De quem é responsável, né? E essa falta de sintonia. O senhor sabe que eu já andei rodando por aí? Entre todas as polícias. Eu andei rodando por aí com o Gustavo Baena. O senhor sabe o que eles dizem pra gente? Não. O senhor vai lá e fala, prefeito Paulo Pinheiro, o negócio está assim, assim, assado. Aí fala com o secretário de segurança. Aliás, trocou o secretário agora. Trocou, faz esses dias, né? Muito bem. Aí o que acontece? Eles dizem... As autoridades de São Caetano dizem o seguinte, o problema não é São Caetano. Como assim? Não. O problema é que o cara rouba aqui e furta aqui para o desmanche que está na divisa de São Caetano. Dizem que existem vários desmanches na divisa de São Caetano, não dentro do território de São Caetano. Então, mas a polícia estadual, ela que vai lá, fechar o desmanche lá, ué. E que a GCM também, que tem, é evidente, nós sabemos, não vamos ser ingênuos, não. Dizer, a função constitucional da GCM é tomar conta dos próprios públicos. Mas se você está numa interação direta com a Polícia Militar, né, você está passando lá com aquele automóvel da GCM, se é que tem automóvel em São Caetano, precisamos ver isso também, né? Disponível automóvel, essas viaturas, melhor dizendo. Depois precisa ver se tem gasolina isso também. Gasolina, se não está velho, está muito sem gasolina não anda. Agora, essas dicotomias, essas disparidades, né? Mas vamos voltar aqui, precisa ver isso também. Como é que está ganhando o GCM na cidade de São Caetano, porque o problema é isso, nós temos aquela famosa história de ter uma hora IDH. Se temos e temos essa história do IDH. E se este IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a arrecadação, Cidade Rica, todas essas conversas que foram usadas no tempo passado, muito politicamente, é evidente que a GCM precisa ter automóvel de acordo com a arrecadação. É evidente que o Guarda Civil Municipal tem que ganhar. Tinha aqui programa, né? Que foi implementado pelo prefeito Tortorello, que ajudava a Polícia Militar, dando a ele mensalmente um certo valor. E é evidente que com esta ajuda, não é só o dinheiro, mas quando há a boa vontade do prefeito, que está ajudando a PM, ela se sintoniza melhor com o GCM, a GCM se sintoniza melhor com a Polícia Civil e as coisas vão andando. É o Prolabore, que o prefeito Tortorello entregava para a Polícia Militar. Todas essas coisas terminaram em São Caetano do Sul, não é? Então não há sintonia. Mas voltando, né, olha, você vê, uma das coisas que deve atrair, você fala dos desmanches, eu acho que isso tem razão, está tudo certo, tem os desmanches aí perto, fica fácil levar o carro, desmanchar, a polícia chega, já desmanchou, etc., esse negócio das divisas, né? É evidente que esses crimes vêm gerando traumas de todo tipo na população e etc. Mas tem, acho que um dos que a gente tem que debater aqui é o que atrai tanto bandido para São Caetano do Sul para ser o campeão nacional, se você fazer na proporção, isto que quando a gente fala de São Caetano do Sul não leva em conta que é um absurdo, absurdo, absurdo. População, só 150 mil habitantes. Arrecadação, 1 bilhão ano. Território, 15 quilômetros quadrados, muito mais fácil. Tomar conta quando você tem um administrador competente na cidade, que quer fazer aquilo que prometeu nas urnas. Muito mais fácil tomar conta de uma cidade pequena com 15 quilômetros quadrados. Se nós temos 16 entradas, sabe quantas entradas nós temos em São Caetano? 16 entradas ao todo. Agora, 82% dos automóveis que entram e saem em São Caetano do Sul passa só por 5 ou 6 entradas. Por que nós não podemos chipar os carros? Muita coisa pode fazer. Mas vamos, antes disso, pensar no seguinte. O que é que atrai tanto bandido para cá? Dos fatores é o tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, já há algum tempo, vem uma exploração em cima do Índice de Desenvolvimento Humano em São Caetano do Sul, uma exploração política. A ONU, que está bem distante de São Caetano do Sul, da nossa realidade, do ABC, de São Paulo e do Brasil, ela vem com essa história e leva em consideração, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é ela que propõe isso, é ela que faz esse levantamento, é ela que entrega. Eu não sei quantos brasileiros estão acompanhando esse levantamento na ONU. Mas eu gostaria, se o senhor me permite, eu gostaria que o senhor me dissesse quais são as condições que a ONU apresenta para ela dizer que São Caetano do Sul é a cidade, o município que tem o maior IDH do Brasil? O senhor vai falar daqui a 1 minuto. Perfeito.
país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Eu gostaria que o senhor esclarecesse o que exige a ONU para que o município seja indicado como São Caetano como tendo o melhor IDH do Brasil, o melhor índice de desenvolvimento humano. Então a ONU terá a sua proposta e fundamenta a sua pesquisa, pesquisa que leva a um resultado de IDH para São Caetano, em três fundamentos, são três fatos aqui. Olha. Primeiro é a expectativa de vida, né? A expectativa de vida ao nascer. Bom, esse sujeito nasce em São Caetano do Sul, pelas condições ambientais, etc, etc, e pelo passado, histórico passado, ele vai viver 80, sei lá quantos anos. A longevidade aumentou no mundo todo, pelas técnicas, como você disse no início do programa, científicas do século passado. Então, e para o Pasteiro também, que ajudou bastante nessa história de longevidade. Bom, mas nós temos um fato diferenciado de todo o resto desse país, todo esse país. Não é o dados de longevidade em Tupiniquim, Tupinambá. Na década de 40, logo depois da guerra, o governo federal fez um programa de alimentar o mundo, etc., e trouxe para o Brasil Santos, o grito do Ipiranga. Isso movimentou a Europa, o Ipiranga, liberdade para o Brasil, independência, Ipiranga e tal. Então, toda a Europa tinha uma consciência de que ABC, São Caetano, o grito do Ipiranga, é uma nova América que ia se descobrir aqui. Então veio para cá uma leva enorme de italianos, seguida de portugueses e espanhóis, europeus que vieram para cá para plantio. Então, a longevidade está expressa aí. Esta é a natureza, esse é o fundamento, é a história da longevidade. Então, aqui tem longevos mesmo. O segundo é a educação. Agora, 15 km² tem uma escola em cada lugar. Se essas escolas têm eficiência na gestão, e perdeu, já teve, muito maior. Então tem escolas. E a outra é a renda per capita. Milionários desse país nasceram e iniciaram as suas empresas em São Caetano do Sul. Vou citar um, com todo respeito, meu amigo, conheço pessoalmente, trabalhei para ele como advogado. O dono da Casa Bahia, o seu Samuel Klein. Imagina a fortuna que esse homem acumulou. É de São Caetano. E quando tem um imposto de renda, quando tem essas coisas, São Caetano, assim, outras famílias. Apolinário, família Braga, várias famílias. Então a renda per capita aqui ficou muito alta. Então você junta educação, muitas escolas num espaço pequeno. Não é? Longevidade desse programa que veio do pessoal de fora, da Europa para cá. E você tem milionários que fizeram fortuna aqui com trabalho, suor, etc. E evoluíram. Aí tem um território pequeno, e uma população pequena. Aí dá o IDH. Aí usam essa história de IDH. E quando você vai falar com qualquer ministro, fazer qualquer programa, trazer recursos para São Caetano, você chega lá, por causa do IDH, é tudo rico lá. Todo mundo é rico. Então isso é um problema político grave. Quem usou isto para dizer assim, aqui é IDH porque eu sou o prefeito. Quem usou isso dessa forma, usou errado politicamente, nós estamos pagando o preço. Nós temos hoje um passivo em São Caetano de 300 mil reais, 300 milhões de reais, com arrecadação. Olha, nem as 4, mais os 3 anos dessa administração pode pagar a dívida que nós temos. Mas então, esse IDH botou essa história no Brasil que todo mundo aqui é rico. O bandido vai para onde? Vai para São Caetano, está todo mundo rico lá, eu vou roubar esse pessoal rico lá, primeiro. Segundo, nós adensamos tão pequeno, muito automóvel. O bandido anda pela rua de São Caetano, ele fala, quero esse, quero aquele, aqui é uma vitrine exposta. Nós não temos um programa que devia ser implementado em São Caetano do Sul de fazer as garagens subterrâneas, né? As garagens horizontal, como tem em outros países. Nós não temos esse programa, o carro está tudo na rua, é uma vitrine. Todo mundo estaciona na rua. Na rua, é a rua. Atrapalha o trânsito, você tem problema de todo tipo com essa história de tanto carro em São Caetano do Sul, nenhum dentro do estacionamento. Porque as ruas ficam o carro de um lado e de outro. O trânsito vai devagarinho. E você sabe, Ney, uma coisa que aconteceu, que a gente faz essas pesquisas? O presidente de cardiologia mundial disse que o dióxido de carbono, que é isso aqui, que nós temos o índice de automóvel, o monóxido de carbono, mata mais do que o uso contínuo da cocaína. E você aí, meu povo de São Caetano do Sul, que vai trabalhar de manhã cedo lá, 5 horas da manhã está no ponto. Vê aqueles ônibus da EAOSA que passa na Goiás,
O que eles soltam? Ninguém, de fumaça, dióxido de carbono, ninguém faz nada nessa cidade. Cadê a nossa administração? Por isso que eu faço parte e quero alertar aqui, ô Paulo Pinheiro, meu povo aí, como é que nós vamos fazer? Em São Paulo tem o caça-fumaça. Vamos dar uma olhadinha como é que é lá o caça-fumaça, vamos trazer aqui, vamos parar esses carros. A legislação, tanto municipal, desde que tenha coragem de aprovar lá na Câmara, contra essas empresas de ônibus que detonam a saúde do nosso povo, depois entopem os nossos hospitais, precisa alguém fazer alguma coisa nessa cidade também nisso. Então, muitas são as distorções. O tema do programa realmente é esse negócio aí tal de índice de roubo. Roubo e furto de automóvel. E a gente eu acabo falando de Não, mas outros está temas. certo. Não é, Ney? Mas nós temos esses problemas ainda que fica pior, né? O índice de roubo e de furto de automóvel, se não houver solução. Esse negócio de estacionamento aí foi muito bem colocado. Subterrâneo ou não, aqui não tem muito estacionamento, porque o território é pequeno. Então acontece o que eu já tinha previsto, intuído, que é o seguinte: avenidas largas, retas, eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio para minha mulher, para minha filha. Eu paro na porta da farmácia, dou uma corridinha lá e volto. Dou uma corridinha, o cara vem e rouba meu carro. Para carro para você, não tem estacionamento. Então, você vê, o índice, todas essas coisas fazem a falta. Então, dizer, uma geral. Eu estou morando na cidade que foi usado politicamente o tal de IDH. Tanto é uma falácia usar politicamente o tal do IDH, que são aqueles 3 temas: longevidade, educação e renda per capita. É uma falácia, porque você sabe qual é o segundo município, sem nenhum desprezo. Águas de São Pedro. Que é um município pequeno. Com 3 quilômetros quadrados, tem 2 hotéis. Então, o segundo maior IDH do Brasil é Águas de São Pedro, com essa condição: 3 quilômetros quadrados, 2 hotéis. Então, essa história de IDH sendo usado politicamente, ela atraiu bandidos sim para furtar aqui. Depois ele vem aqui dar uma olhadinha, é uma vitrine de automóvel. Depois não temos o problema dos estacionamentos. Quando eu falo subterrâneos, você vai em outros países, tem lá uma luzinha vermelha assim, você pega a entrada e o estacionamento parece que é pequenininho. De repente aquilo leva um elevador lá para baixo, depois ou lá para cima, né, vertical. Você vê naquelas praças também, embaixo das praças em outros países, tem estacionamentos. Então, há um projeto que o Éder Xavier fez, porque eu sou vereador licenciado, para que nós venhamos institucionalizar aqui, com a participação do PPA, ou PPP, a participação público-privada, que nós venhamos colocar na cidade de São Caetano do Sul, urgentemente, pela saúde, pela segurança, etc., etc., esse trabalho, a participação da administração pública com a iniciativa privada para colocar em São Caetano do Sul esses estacionamentos vertical ou horizontal. É muito importante que isso seja levado com muita seriedade, para tirar tanto automóvel da cidade, que está nas ruas da cidade, atrapalhando o trânsito e chamando bandido para São Caetano do Sul. Por isso nós somos, os dados estão aqui, nós somos campeões nacional do preço alto do seguro e de roubo e furto de automóvel. Então essa coisa tem que melhorar. Porque as companhias de seguro fazem o seguinte cálculo: o risco do carro ser furtado e ser roubado em determinada cidade é maior, em função disso a gente cobra um seguro maior, com carência maior, etc. Que é o caso aqui, claro, de São Caetano. Mas a explicação do senhor procede inteiramente. O IDH dá a impressão para os aventureiros e bandidos: São Caetano é uma barbada, lá está sobrando dinheiro, é só o IDH do Brasil. Isso é um chamariz. Você vê, e a produção andou bem. Muito obrigado aí, Gustavo Baena, o Ed, o João, todo esse pessoal que trabalhou aqui muito. Olha, você vê, em São Caetano, atenção aí, povo, São Caetano, aqui os índices estão dizendo o seguinte: a região da Avenida Kennedy, que é lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, o bairro Cerâmica, o Jardim São Caetano, é um índice muito alto de furto e tal, e do roubo, né? Aquele que você falou com o revólver lá, dar uma cacetada no carro, quebrar lá e pôr o revólver na cabeça do dono do automóvel e se mandar com o carro, né? Você vê, agora, quando ele passa esses dados, passa um outro também para nós aqui, Ney, olha, latrocínio. Já que você explicou o que era roubo, Ney, você fala porque, olha aqui, ó, houve um aumento de 72,73% na região do ABC, no balanço 2013, comparado com 2012, né? É evidente que aqui é Diadema e São Bernardo tem os principais casos, mas também aconteceu em São Caetano do Sul. Então,
que é latrocínio, hein? O código diz que é o roubo seguido de morte. Mas eu gosto também de uma outra definição. É o homicídio seguido de roubo. Porque as duas coisas estão... Pode acontecer uma antes e a outra depois. Não necessariamente eu vou roubar, o dono aparece, eu mato o dono. Aí diz o código. Mas eu quero o seguinte, eu roubei e matei porque eu fui identificado e não quero testemunha. Então, toda vez que alguém roubou alguma coisa e matou alguém, antes ou depois de cada sessão dessa, é latrocínio, que é o crime de maior pena do Código Penal brasileiro, como o senhor sabe. A maior pena é o crime de latrocínio, que tem crescido muito no Brasil nos últimos tempos. Eu tive um professor, Ney, professor de Direito Penal, e um dia eu queria debater com você aqui a teoria finalista da ação. Mas você está me mostrando, Ney, que você é fogo mesmo, hein, Ney? Também meu advogado, viu? Ô, meus inimigos aí, ó, pode fazer qualquer coisa comigo, que eu chamo o Ney de advogado. Advogado de sucesso em São Caetano é o Hélio Xavier. É ou não é, coronel? Coronel Lima está aqui acompanhando o nosso programa hoje, né? Satisfação ter o Coronel Lima aqui no nosso programa, acompanhando o nosso aqui. Quando o Coronel Lima apareceu aqui na porta, e veio aqui, eu falei, ô coronel, que feliz que o senhor nos visitar, etc. Então, achei que era para mim. Ele falou, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele me cumprimentou, e aonde está o Ney Gonçalves Dias? Está aqui, vai conversar com ele. Eu também tenho uma alegria, como você, coronel, de estar junto com o Ney Gonçalves Dias. Mas a teoria finalização, um dia vamos conversar isso aqui, que é muito interessante, meu competente amigo, advogado. Como você conhece a vida, conhece a história, conhece aí o que aconteceu com a tecnologia, com a ciência no século passado, e conhece de direito também. Só pelo pouquinho que você falou sobre latrocínio, fiquei lembrando do meu professor, que é defensor da teoria finalista da ação. Qual a finalidade da ação? Mas foi muito interessante estar nesse programa hoje falando. A gente até com o Ney se perde aqui do que estava pensando em falar, mas realmente, o X da questão hoje foi muito importante, com o Marco Perin avisando, falando para nós, né, estimulando a gente debater o índice de roubo e de furto na cidade de São Caetano do Sul. Eu gostaria que o senhor encerrasse esse programa, mas gostaria de sugerir, já que tem o internauta sugerindo, eu também vou sugerir. Porque eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essas manifestações que estão ocorrendo no país. Está absolutamente habilitado para falar sobre isso no próximo programa. Você, Ney, você me desafia. Só que eu não tenho a tua competência, Ney. Não, e aí você fala ainda que eu sou tudo isso, Ney. Eu vou tentar falar alguma coisinha, mas você me ajuda. Antes de começar o programa, escreve umas coisinhas para mim falar, Ney. Um prazer estar com você aqui hoje. É um político, hein, Lima? É um político. Um prazerzão estar com você nesse programa. E vamos para o próximo programa, assim, vamos estar aqui de novo, sexta-feira, às 17h30, conversando com o povo de São Caetano do Sul sobre outros temas que certamente serão sugeridos. Agora você já fez a sugestão. Entre o internauta que nos acompanha aí, você, Ney, eu acho que nós vamos por o teu caminho. Vamos fazer o próximo programa com o tema que você sugere. Mas foi muita alegria, muita satisfação. Marco Perin, um abração para você. Você estimula outros a participar do nosso programa. O internauta Marco Perin, que hoje deu a sugestão para que nós conversássemos, falássemos, trocássemos, nós tivéssemos um pouco da experiência do Ney Gonçalves Dias sobre o aumento de índice de roubo e furtos em São Caetano do Sul. Satisfação. Está com você novamente, Ney.